Bom dia, pessoal. Meu nome é Ana Paula Alves Lázaro, mais conhecida como Ana Alves Lázaro, e estou aqui hoje para trazer um trabalho de conscientização a respeito do tráfico humano. É importante que no final desse treinamento a gente volte a essa pergunta: tráfico humano, por que eu deveria me preocupar? Esse treinamento ele tem o intuito de alertar, informar, educar e conscientizar as pessoas a respeito dessa praga que assola a nossa sociedade. Então, pensando nisso, com esse propósito, com a minha experiência como advogada há mais de 10 anos no Brasil, com mais de 20 anos na área jurídica, como relações públicas, comunicadora social, como mãe, esposa, avó, filha, eu me propus a desenvolver esse trabalho voluntário, um trabalho absolutamente sem fins lucrativos, única e exclusivamente com o intuito de educar para a prevenção desse crime hediondo. Pensando nisso, próximo slide, por favor. Criamos um grupo chamado Hope and Justice Group, Esperança e Justiça. Esse grupo é um grupo formado por lideranças comunitárias, lideranças da comunidade de Orlando, pessoas que têm a mesma preocupação que a minha, com o bem e com a segurança da nossa comunidade, da nossa sociedade, que tem a consciência do tamanho do crime que estamos enfrentando todos os dias nas ruas, ao irmos para o trabalho, as nossas crianças irem para as escolas. Estamos sujeitos a uma fatalidade que é o crime do tráfico humano. Então, criamos esse grupo. É um grupo sem fins lucrativos, não tem nenhum intuito religioso, muito menos paramilitar, menos ainda político partidário. No próximo eu vou mostrar aqui a vocês. Pode passar as boas-vindas desse nosso treinamento. Vamos falar um pouco da etimologia e do significado do nome desse grupo, das palavras esperança e justiça. A esperança, ato de esperar, acreditar que algo esperado irá acontecer. Confiança. Essa é a base do nosso grupo. Justiça, peculiaridade do que é justo e correto. A palavra justiça, a justiça, ela engloba vários significados inerentes ao ser humano. Ela está relacionada com a liberdade, relacionada com a igualdade, com a fraternidade, com a moralidade, dignidade, equidade e honestidade. Ao longo dos nossos encontros, dos voluntários no grupo, a gente vai trabalhar cada palavra dessa, cada significado, para fortalecer o nosso entendimento quanto ao nosso propósito. A gente precisa saber quem somos, o que queremos, para que viemos e aonde queremos chegar. É importante a gente entender por que o nome do grupo é Esperança e Justiça. Próximo. Bom, explicando aqui, Esperança e Justiça, união de pessoas organizadas, motivadas e movidas pela esperança, promovendo justiça, promovendo combater o tráfico humano, combater o abuso sexual infantil, libertar pessoas, salvar vidas. Todo esse propósito desse grupo é fazer esse trabalho focando a educação e a informação. Próximo. Aqui. A atuação do grupo através da informação, educação e treinamento.
tudo como instrumento de prevenção e combate ao tráfico humano e à exploração sexual infantil. Em que contexto esse grupo surge? Como eu falei a princípio, o contexto é um contexto de total escuridão no que se refere a esse tipo de crime. Então, eu vou mostrar o contexto no próximo slide, que surge esse nosso grupo. Mais de 40 milhões de pessoas escravizadas no mundo inteiro. 24,9 milhões de pessoas escravizadas para o trabalho forçado. 15,4 milhões no casamento forçado. 16 milhões no setor privado. 4,8 milhões de exploração sexual. 4 milhões exploradas por autoridades do Estado. A fonte é a International Labour Organization, a Organização Internacional do Trabalho. Próximo. Dentro desse contexto, surgindo o Hope and Justice, temos aí 426,66 mil reports de crianças desaparecidas, de acordo com o Law Enforcement, em 2018, somente nos Estados Unidos. A Flórida, o estado que vivemos e em que o grupo surge, tem o terceiro lugar no país de chamadas reportando casos de tráfico humano. Orlando, a cidade em que vivemos e que estamos agora nos reunindo e esse grupo surge, é o terceiro lugar no país per capita de casos de tráfico humano reportados. A fonte é National, vamos voltar para a fonte ali só para se citar, para as pessoas se situarem, National Center for Missing Children and National Human Trafficking Hotline. Bom, dentro desse contexto, temos aqui a comunidade brasileira. Mais de 1 milhão de brasileiros vivem nos Estados Unidos. Isso são dados fornecidos pela Embaixada Americana de Miami, pela Embaixada Americana, pelo Consulado Americano. Brasileiro não? Brasileiro, desculpa, pelo Consulado Brasileiro. Mais de 1 milhão de brasileiros vivem nos Estados Unidos atualmente. 300 mil brasileiros vivem na Flórida. É o quarto estado mais populoso dos Estados Unidos. Primeiro estado com a maior população brasileira. A área central da Flórida tem mais de 75 mil brasileiros. Orlando, mais de 30 mil brasileiros. Orlando, só a cidade de Orlando, né? Então, assim, estamos no olho do furacão. Comunidade brasileira, obviamente que a nossa preocupação é com todo ser humano. Mas enquanto brasileiros que vivemos aqui nos Estados Unidos, é natural que a gente também tenha essa preocupação, essa atenção especial com a nossa comunidade que está vivendo no mais alto grau de vulnerabilidade. Sejam mulheres, crianças, homens, com relação ao tráfico humano. Segundo negócio mais lucrativo do planeta, o tráfico humano atinge a cifra de mais de 150 bilhões de dólares por ano. Então, é algo que envolve uma movimentação financeira que provavelmente as maiores empresas e mais conhecidas empresas dos Estados Unidos juntas, como as mais conhecidas empresas, inclusive do ramo de alimentos, elas juntas não conseguem alcançar essa cifra. Então, a legislação sobre o tráfico humano, nós temos o Ato de Proteção às Vítimas do Tráfico, o Protocolo de Palermo. O Protocolo de Palermo é um protocolo onde vários países se reuniram e fizeram uma legislação básica em razão da gravidade da situação do tráfico humano, que é uma forma de escravidão moderna. Então, a gente conhece a escravidão das escolas, que a gente ouvia falar, nos escravos que eram trazidos da África para a América Central, para a América do Sul,
Então, essa forma de protocolo foi para unificar toda a legislação e facilitar o intercâmbio de ações de repressão ao tráfico humano. Mas não isenta, de forma alguma, que os países, por si só, construam sua legislação buscando a prevenção e o combate ao tráfico humano. O Estatuto da Flórida, o 787, né, de 2019, e ordenanças locais. Essas são basicamente as legislações que temos a respeito do tráfico humano. O que é o tráfico humano? Como foi definido de acordo com essa legislação? Todo crime ele precisa ser tipificado, precisa existir as características dele. Então, transportar, solicitar, recrutar, abrigar, fornecer, seduzir, manter ou obter outra pessoa com o objetivo de exploração dessa pessoa é tipificado, é caracterizado o tráfico de pessoa, o tráfico humano. Eu destranchei aqui para ficar mais, memorizar melhor, né? O tráfico humano acontece através dos atos de transportar, solicitar. Vejam bem, solicitar é passível, está cometendo crime. Recrutar, abrigar, fornecer, seduzir e manter e obter são os atos. Pelos meios de ameaça, uso da força, fraude ou coação. Próximo. Com o propósito de exploração sexual, trabalho forçado, casamento forçado e remoção de órgãos. Quem são os envolvidos nesse cenário de crime, tanto o criminoso quanto a vítima, né? Temos aí a figura dos traficantes e cafetões, né? ou são os traficantes. Temos a figura dos compradores, dos clientes. Se temos esses números hoje, infelizmente, os Estados Unidos é o país número 1 em consumo de pornografia infantil. Isso é muito grave, é vergonhoso. É o país que mais consome vídeos, pornografia com criança, estupro de criança, estupro de bebês. Então, existe o tráfico porque existe a demanda. Mas na frente a gente vai destrinchar melhor isso. As vítimas, que são as pessoas que estão ainda vitimadas no tráfico, e os sobreviventes, que são as pessoas que escaparam de alguma maneira do tráfico, né? E tiveram a sorte de escapar do tráfico. Agentes de primeiros socorros são as pessoas envolvidas, profissionais treinados para esse tipo de emergências, organizações habilitadas, advogados e comunidade. Nós ainda não temos a ideia de ser uma organização oficialmente, não somos uma ONG, uma non-profit. Nós somos apenas um grupo de pessoas imbuídas nesse propósito de educar, de informar a comunidade a respeito dessa triste e cruel realidade que estamos vivendo. Então, voltando lá, nos enquadramos aqui dentro da comunidade. O que acontece é que transferimos muito a nossa responsabilidade para o Estado. Evidentemente que o Estado ele tem o dever de preservar, de reprimir, de prevenir a dignidade humana, o cidadão. Porém, nós, enquanto agentes da comunidade, atores sociais, temos a nossa responsabilidade. E quem tem responsabilidade não pode fechar os olhos para essa realidade. Quem tem responsabilidade social, quem tem consciência social, não pode se eximir, se negar a conhecer melhor o que está passando
para promover essa prevenção, promover essa conscientização. Então, esse é o propósito do grupo Hope and Justice, aqui de Orlando, onde essas pessoas, de maneira informal, mas altruística, vêm se unindo para promover essa conscientização, com o intuito da prevenção. Tipos e práticas do tráfico humano. Vamos analisar algumas. Aqui a gente tem a criança traficada, o trabalho escravo, né? Ali a remoção de órgãos. Isso aí são ilustrações. Bom, trabalho, o tráfico para exploração sexual. Aí temos a indústria da pornografia. Quantas pessoas acreditam que assistir um vídeo pornô não é big deal? Não. Tô com meu esposo, ou tô com minha esposa. Mal sabe ela que está alimentando uma indústria criminosa. Eu não tô questões morais, questões religiosas à parte. Eu tô focada nessa questão da motivação, do que leva a questão desse crime. A pornografia, o consumo de pornografia é um dos fatores que levam, que promovem a este crime de tráfico humano. Vem aí os stripping club. Tem gente que acha lindo, maravilhoso. Vamos fazer minha despedida de solteiro no strip club. É legal, socialmente aceito, conveniente. Mal sabem, ou sabem e não se importam, que essas moças, 99,9% dessas moças nesses strip clubs e rapazes, vale salientar, são pessoas que são vítimas do tráfico humano. Estão ali subjugadas, sob coerção, sob ameaça, fazendo aquele trabalho, divertindo políticos, divertindo empresários, divertindo pessoas comuns, a custo da miséria e da desgraça dessas vítimas. Prostituição forçada. Todos nós sabemos que aqui nos Estados Unidos a prostituição é crime. No Brasil e em alguns outros países a prostituição se tornou inclusive profissão. Quando se refere para efeito de tráfico humano a prostituição forçada, tanto é o menor de 18 anos quanto o maior de 18 anos que não esteja fazendo a prostituição de maneira forçada, de maneira coerciva. Então, a prostituição, que a gente chama também, tem as prostitutas de luxo, né, as escortes, são as acompanhantes de luxo. Todo esse pessoal está sendo vitimado pelo tráfico humano. Se você vai abordar uma pessoa dessa, elas têm um pacto de silêncio, elas não vão confessar, não vão dizer, porque passam por situações inimagináveis para nós, de tortura, de violência, de estupros coletivos. Então, é uma situação, isso é muito mais complexo, muito mais complicado do que se possa imaginar. Então, vale muito uma reflexão para que essa nova geração que a gente tem a responsabilidade de formar e educar, principalmente os meninos, que sejam ensinados, que entendam que sexo não se compra, que não é bonito forçar sexo, se impor o ato sexual a uma mulher, a quem quer que seja. Então, é necessário um trabalho de transformação social através da educação em casa, porque, ao meu ver, a educação sexual tem que partir da família. É responsabilidade da família, não é da escola, não é do Estado. É responsabilidade da família passar esses valores para os filhos, para as crianças, e a partir daí a gente ter a esperança de ter uma transformação na nossa sociedade e um futuro
menos tenebroso, menos sombrio. Então, casa de massagens é outro exemplo. A exploração sexual de menores de idade. Mais outros exemplos aqui. Sexo para sobrevivência. O que é o sexo para sobrevivência? Quando um menor é explorado sexualmente em troca de alimento, em troca de um prato de comida, em troca de um local, uma cama para dormir, ou até de dinheiro. Um cafetão, quando prostitui um menor ou um adulto e ele controla a vítima. Geralmente, uma forma de você identificar uma vítima do tráfico humano, quando você vê ela tem muitos sinais. Esse treinamento ele é extenso, mas ele não vai abordar todos os aspectos do tráfico humano e do comportamento das vítimas, do comportamento dos traficantes. É apenas o início para que haja uma conscientização da existência dessa triste realidade. Então, assim, quando você vê uma pessoa com sinais de muita timidez, com outra pessoa do lado, um homem ou até uma mulher, que não deixa a pessoa falar, que não deixa a pessoa responder por si só, qual é o seu nome, onde é que você mora, o que é que você faz, que essa pessoa está sempre em cima dessa vítima. Muitas situações, eu tive a oportunidade de conhecer uma enfermeira e uma médica. Todas duas passaram por situações semelhantes, que elas poderiam ter identificado a questão que aquela pessoa estava sendo traficada e acabou desapercebido por falta de orientação, por falta da formação. Que recebeu uma moça que estava gestante no hospital, e ela fazendo perguntas à jovem, à paciente, se ela tinha feito pré-natal. Ela disse que não, que ela chegou com muitas dores e com um pouco de sangramento. E estava ao lado dessa jovem um homem que simplesmente, de cara feia, braços cruzados, quando a médica entrou, foi parabenizar ele, achando que ele era o pai, e ele não estendeu a mão, foi extremamente rude com ela. Então ela, se voltou para a paciente e começou a fazer perguntas à paciente. E a paciente não respondia, quem respondia era ele, por ela. Então, esse episódio passou, ela chamou a enfermeira, deu o devido tratamento à moça, e essa moça foi embora. E tempos depois, essa médica passou por um treinamento desses que vocês estão passando agora. E percebeu a oportunidade perdida que ela tinha de ter salvado uma vida. De ter resgatado, ter informado a polícia, ter resgatado aquela moça ali da mão daquele traficante. Então, vocês precisam entender a importância de conhecer essa realidade. Muita gente acha que as informações são duras demais, eu não aguento ouvir e ver sobre isso. Eu posso dizer que faz um grande mal a si e às pessoas que estão ao seu redor, porque essa realidade existe. Você gostando, acreditando ou não, infelizmente essa realidade existe. Então, quanto mais nos informarmos a respeito dela, melhor, para ajudarmos a nós mesmos, a nossa família e as pessoas ao nosso redor. Então, voltando aqui, os pais vendem ou alugam a criança por droga, dinheiro ou o aluguel, né? Casas de massagem com final feliz, todo mundo já ouviu falar nisso, o que significa. Então, são alguns exemplos. Prostituta ou vítima? A prostituta troca de sexo por dinheiro, com consentimento das partes, né, onde a prostituição é permitida. Recebe o dinheiro, é um ponto importante, e são casos raros. Esse tipo de prostituta aqui são casos raros, por incrível que pareça. Nessas duas situações, vítima vendida como propriedade de alguém, coagida e explorada
não recebe qualquer benefício ou pagamento, pode ser para o trabalho escravo ou para exploração sexual. Tratado como objeto, nas duas situações, teve uma infância e adolescência abusiva e as opções de escolha são limitadas. Muita gente pergunta assim, ela é prostituta porque quer, ela faz isso porque quer. Realmente essas pessoas que falam isso, falam por ignorância. Porque se tiverem a preocupação de entender essa problemática, esse contexto, esse universo da prostituição, vão entender que não é bem assim. Existe, na maioria dos casos, são pessoas traficadas, e quando não são que é por opção, tem um histórico disso aqui, né? Foi sempre tratado como objeto, teve uma infância, uma adolescência abusiva, e também se vê sem muita escolha de trabalho. É muito mais fácil na cabeça dela vender o próprio corpo, vender o sexo dela ou dele, né? A gente costuma falar das mulheres, mas os homens, existe uma grande população de homens na prostituição. Então, o que é que acontece? Aqui nos Estados Unidos, a demanda, né, o consumidor, se ele for pego contratando um serviço de uma prostituta, ele vai ter de 3 a 6 meses de prisão. A prostituta vai ter 18 meses de prisão, em alguns estados, outros estados até mais. Ou seja, a vítima, ela é muito mais punida do que o consumidor, que é quem move essa roda para que exista o tráfico humano. Então, existe uma inversão muito grave, né, na justiça desses valores. Se fosse o inverso, talvez, né, o consumidor ele fosse reprimido veementemente com relação a essa prática dele de consumo, talvez isso não acontecesse nessas proporções desses números que a gente tem aí. Mas a legislação, ela deixa muito a desejar, de fato ela não protege a vítima. Uma jovem, quando ela pega numa situação de tráfico, fazendo um programa, ela vai algemada, ela é sempre tratada como uma criminosa, onde na realidade ela é vítima. Isso existe um estudo de uma ciência que uns consideram uma ciência independente, outros consideram uma área da criminologia, chama-se a vitimologia, né? Então, a vitimologia, basicamente, eu vou falar um pouco mais na frente, mas posteriormente, nós teremos um treinamento, uma conversa basicamente sobre vitimologia, para a gente entender o quão profundo, o quão mais além é essa questão da vítima de qualquer crime, né? Mas no nosso caso, que estamos abordando a questão do tráfico humano. Então, existe a vítima, na parte de vitimologia eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, a vítima ela é tratada como uma criminosa, em geral. Mulheres muitas vezes deixam de denunciar um abuso, um estupro, porque quando chegam numa delegacia, quando chegam no atendimento, não são respeitadas, não é dado o devido acompanhamento, o devido tratamento. E muitos desses crimes, esses números que a gente tem aqui são os oficiais, mas existem muito mais, porque são as subanotações, né, que não vão para o registro oficial de fato. Então, é algo para ser discutido dentro da sociedade, essa questão da vítima, né? Então, passando aqui no próximo slide, com relação ao trabalho forçado, né, o tráfico humano para o trabalho escravo. Aí a gente tem o trabalho forçado nas mais diversas áreas, na iniciativa privada, na própria iniciativa governamental existem situações. Eu tenho um exemplo, inclusive,
trabalho doméstico, trabalho infantil e soldados forçados. Não aqui nos Estados Unidos, mas em outros países existem pessoas que são recrutadas, né, como soldados, mas de maneira coerciva, forçadamente. Então, mais outros exemplos do trabalho escravo, né? Fazendas. Existem fazendas aqui nos Estados Unidos, lá na região da Califórnia, fazendas de frutas, que recentemente e frequentemente recebem fiscalizações e são encontrados lá pessoas em situações de trabalho escravo. Pessoas também na América Central, no México, são escravizadas, né? Às vezes é um conflito interior grande que a gente tem às vezes, sabendo que a gente está consumindo nesses supermercados, nos grandes supermercados do país, produtos muitas vezes que é fruto de um trabalho escravo, da dor, do sangue, do sofrimento de crianças, mulheres e de homens. Tá? Hotéis é muito comum, até porque o turismo demanda muito essa questão, né, da diversão, do entretenimento. Então, em hotéis é muito comum a gente encontrar pessoas que você pensa que está ali apenas naquele front desk fazendo um trabalho de recepcionista ou um trabalho de camareira. Na verdade, elas estão ali também escravizadas, muitos hotéis. Inclusive, aqui na Flórida, foi feito agora em 2019 um acordo onde diz que todos os hotéis são obrigados a darem treinamentos aos funcionários com relação à conscientização e combate ao tráfico humano. E eles só terão certificações de qualidade do Estado se eles os funcionários passarem por esses treinamentos. Que é algo que eu, como moradora da cidade, né, eu sinto muita falta nisso. Eu não observo pessoas sendo informadas nos pontos turísticos, sendo orientadas, sendo alertadas sobre o risco do tráfico humano. E a gente tem conhecimento de que existe todos os dias, enquanto a gente tem essa conversa aqui sobre o tema, a gente tem conhecimento que todos os dias todo momento está sendo pessoas aí sendo traficadas. Construção, isso aí a gente sabe, né, pessoas que são trazidas através de coiotes do México, dos países de fronteira, para trabalhar na construção, restaurantes e tripulação de navios. Tripulação de navios também é muito comum. E por incrível que pareça, restaurantes também. Dentro do estado a gente tem vários restaurantes, informações de que contratam, entre aspas, trabalho escravo. Então, já aconteceram algumas situações de flagrante, de resgate, e que a gente vai trabalhar esses casos concretos à medida que o grupo for se reunindo e for crescendo e for assumindo compromissos de a gente analisar esses casos para transformar isso em informação, evidentemente resguardando as partes, o sigilo, mas assim, para alertar a sociedade. Casamento forçado parece algo muito surreal, né? Que a gente vê em filme, vê no Oriente Médio, mas acontece aqui. Acontece no Brasil e muitos casos. Adoção ilegal e venda de órgãos. Próximo. Tráfico humano, ciladas e armadilhas. A presa fácil. Pessoas ingênuas. Quem são essas pessoas ingênuas? Adolescentes, crianças, mulheres que chegam aqui como imigrante no sonho encantado de encontrar um príncipe encantado ou de um casamento até para a obtenção de um documento, casar, enfim.
são alvos, são os principais alvos, extremamente vulneráveis, mulheres que normalmente mães solteiras, né? Mães solteiras, divorciadas. Eu conheço vários casos. Universitárias que chegam nas universidades, vêm com visto de estudante para cá, vão estudar, estão ali altamente vulneráveis. E não só traficantes que vêm de fora, como que se matriculam nas universidades, passam a estudar, ou professores, diretores que fazem parte de organizações criminosas de tráfico humano. Então, é outro ponto que eu sinto que eu vejo muito sensível com a questão da conscientização, de alertar essas pessoas, essas universitárias que vêm, né, de uma outra cultura, de outro país, seja, eu cito o Brasil porque somos brasileiros, mas eu sei que de outros países, do México, Honduras, Colômbia, Peru, então diversos países que estudantes vêm para cá e acabam sendo vítimas de ciladas, né? Então são essas pessoas ingênuas. As desinformadas, que também estão dentro desse, que é praticamente toda a sociedade, se a gente tem 1% que tem esse conhecimento, que tem essa informação, já seria grande coisa, mas infelizmente é um número ainda muito restrito. Essa é a razão do Hope and Justice existir. Essa é a razão do meu trabalho, trazer a informação, trazer a orientação, né, para a prevenção do tráfico humano. Viciados em drogas, buscando fugir dos problemas, muitas crianças, adolescentes e mulheres que se viciam ou no álcool ou na droga ilícita, droga pesada, e acabam caindo na mão desse pessoal, né? E é um grupo extremamente vulnerável. Aquela que eu falei, buscando um amor, né? Chega uma mulher, mãe solteira ou uma jovem sonhadora que busca um amor, busca um marido, né? Busca estabilidade emocional, afetividade e se depara com esses predadores. Isso é muito comum. Buscando aceitação e buscando aventuras. Simplesmente. Mulheres que, não, eu não quero casar, eu quero curtir. E nessa curtida se depara com esses monstros. E aí talvez seja um caminho, provavelmente um caminho sem volta, né? Porque o índice de resgate é muito pequeno para o índice de tráfico de pessoas raptadas, infelizmente. Cultura do abuso. Aquilo que eu vinha falando a princípio. Homens e mulheres das mais diversas sociedades e classes sociais, culturas, classe econômica, escolaridade, que incentivam, consomem e promovem e financiam a prostituição, a pornografia. A indústria da televisão e do cinema é um exemplo quando glamoriza, né, a prostituição. Eu cito muito o exemplo do filme Uma Linda Mulher, de Julia Roberts, e ali é nada mais nada menos que uma glamorização da prostituição. E na verdade aquilo não é a realidade da prostituição. Tem a glamorização do cafetão, existe muito isso, né? Existe inclusive clubes de cafetões milionários que gravam clipe, gravam CDs, fazem carreira artística, com músicas exaltando a atividade criminosa de cafetão, né? Então, assim, aqui nos Estados Unidos, principalmente, isso acontece muito. A gente encontra facilmente na internet vídeos desses cafetões em lanchas, iates, cheio das mulheres. Tem um muito famoso que eu, graças a Deus, não lembro nem o nome dele, dessa carniça, graças a Deus. Mas essa glamorização é responsabilidade da televisão e do cinema também, né? E responsabilidade, como eu falei,
Nós, enquanto mães, pais, educadores, formadores de opinião, profissionais, a gente tem a responsabilidade de combater isso. Não, tudo bem, eles estão produzindo esse lixo, mas eu decido se esse lixo entra na minha casa ou não. Eu decido o que eu vou ensinar aos meus filhos. Eu decido quais são os valores que eu vou passar para os meus filhos. Eu decido o meio e as pessoas que vão fazer parte do meu convívio, do convívio da minha família. Pessoas, evidentemente, que defendem e acreditam nos mesmos valores que os meus. Então, não é responsabilidade do Estado. É minha responsabilidade, é nossa responsabilidade. É essa consciência que nos falta. Se acha muito lindo uma criança de 2 anos, 3 anos, 1 ano, 4, 5, com um vestidinho curto, uma menininha toda maquiada, com decotes, com poses sensuais, bicos e bocas, na internet. Às vezes já até tem Instagram, tem Facebook, com 4, 5 anos de idade, e não sabe que milhões e milhões de predadores estão na internet esperando uma brecha para pegar uma criança dessa. E os pais muitas vezes aplaudem, acham isso lindo. Então, assim, respeito, cada um cria seu filho como quiser criar, mas as consequências certamente virão. Por que algumas vítimas não fogem? Aquilo que falamos, a ciência da vitimologia responde essa questão, mas eu posso abordar um pouco sobre isso. Existe uma classificação na vitimologia que divide a vítima, classifica a vítima em vítima ideal, né? Essa vítima ideal é aquela vítima que não houve culpa nenhuma sobre o crime. Ela não teve responsabilidade nenhuma, culpa nenhuma. Um exemplo é uma vítima de terrorismo, por exemplo. A pessoa está lá no local, uma bomba explode, a pessoa foi vítima. Essa, pela ciência da vitimologia, ela é considerada a vítima ideal. Existe a vítima não tão vítima, né? Ele considera uma coisa meio louca, assim, ser vítima e ser considerado não tão vítima. Mas é aquela que, de uma certa maneira, deu causa àquele crime acontecer, né? Por exemplo, digamos assim, você sabe que você andar nessa avenida aqui de madrugada sozinha, uma mulher sozinha de madrugada, tem um alto risco de ser estuprada, de ser violentada, abusada, assaltada, de sofrer um crime. Mas ela sai de madrugada sozinha, então há uma certa culpa nessa vítima. E tem a vítima tão culpada, né, quanto o criminoso, que é aquela vítima que provoca o criminoso. Não, essa vítima tão culpada, ela também é a vítima do estelionato. Por exemplo, um estelionatário vai lá, convence você a que aquele produto ou que aquele contrato que vai fazer com você, vai tirar sua casa, aquilo, e você concorda, né, e assina aquilo. Então você é tão culpada quanto o criminoso. E existe a vítima que é a culpada, né, que ela deu totalmente causa ao criminoso. Então, assim, é um estudo, tem uma certa complexidade, porque a vítima do tráfico humano, ela pode ser uma dessas vítimas, entendeu? Ela, em geral, não dá para você dizer assim, essa aqui é a vítima, foi a vítima ideal, ou todo mundo do tráfico humano é a vítima ideal, ou é a vítima tão culpada quanto, ou é a vítima mais que culpada, ou é a vítima única culpada. Cada caso se analisa isso, e as condenações, por que isso é importante? Porque as condenações dos criminosos as sentenças vão ser fundamentadas, vão ser baseadas nessas classificações da vitimologia. Até onde essa vítima deu causa a esse crime.
Então, assim, é uma ciência, uns consideram já uma ciência autônoma, outros consideram algo que vem da ciência da criminologia. Mas a gente pode fazer uma abordagem nas nossas reuniões próximas do grupo sobre o estudo da vítima, que eu acho extremamente importante para a gente entender as situações, que não é o caso desse treinamento aqui, porque aqui é mais um treinamento geral de conscientização. Será que nos Estados Unidos ele leva em consideração também a vitimologia? Sim, sim. Essa é uma ciência que é aplicada aqui também. Porque no Brasil começou a se aplicar, mas também começou um monte de gente contra, né? Toda tese, né, toda teoria tem os dois contras lados. e tem os a favor. Mas isso, as condenações, a vitimologia, ela é muito considerada e muitos juízes, muitos jurados, eles condenam, dão a pena, fazem a decimetria da pena, baseada também nessa questão da vítima, analisam a vítima. Tanto que quando uma vítima, por exemplo, do estupro, chega numa delegacia, aí começa, ou numa cariação entre o criminoso e a vítima numa audiência, o juiz sempre pergunta: você conhece a vítima? Você tem alguma relação com ela? Você conhece de onde? Mora perto? Exatamente porque ele vai analisar a decisão dele também com base nessa ciência da vitimologia. É muito forte essa vertente, basicamente é adotada de uma maneira geral, essa classificação, né? Então, e a síndrome de Estocolmo? Para quem não sabe, em 1973, salvo engano, lá em Estocolmo, houve um assalto ao banco. 4 assaltantes entraram no banco, ou 5, não me lembro bem, renderam lá e fizeram um grupo de reféns e mantiveram esse pessoal refém por 6 dias, né? Negociações com a polícia. E eles foram muito violentos com quem estava lá dentro. Agrediram, bateram, mas para surpresa, depois eles se entregaram, para surpresa dos investigadores, do pessoal que estava negociando com os reféns, foi inclusive um psiquiatra, psicólogo, estava todo mundo lá. Quando as vítimas saíram, elas simplesmente protegeram os criminosos. Elas disseram que eles eram bonzinhos, que eles tinham sido bons, que uma inclusive se apaixonou, teve um caso amoroso com ele lá dentro, uma das vítimas, protegeu ele o tempo inteiro, e quando ele saiu, ele foi preso, ela declarou que quando ele saísse da prisão, ela ia casar com ele, e se casaram. Então, o psicólogo, analisando essa situação, né, todo mundo ficou abismado, o psicólogo, ele identificou que isso era uma síndrome, que a vítima de uma agressão violenta, né, ela cria essa autodefesa como forma de sobrevivência. Então ela passa a enxergar o agressor, o criminoso, como alguém que ela admira, que ela ama, que vai protegê-la, que ali que ele está fazendo é certo. Isso é um mecanismo inconsciente, que não são todas as vítimas, evidentemente. Então ele analisou essa e foi pesquisar e descobriu essa síndrome. E por isso que tem o nome Síndrome de Estocolmo, porque vem dessa história do assalto em Estocolmo. Então, quando se pergunta ali, por que elas não fogem? Muitas e muitas vítimas, elas não fogem, elas não entregam o criminoso, primeiro como forma de autodefesa, né? Como forma de, elas criam esse mecanismo automático, inconsciente, e começa a entender que ele é uma pessoa boa, que na verdade ele é... Porque a manipulação é feita de uma forma tão macabra, tão cruel, que acaba doutrinando aquela pessoa, aquela submissão, né, a toda aquela violência. Então, mulheres que começaram a namorar com um homem, e esse homem, ao início, a gente vai falar disso, era um gentleman, era um homem maravilhoso, e depois esse homem se tornou um monstro.
um pesadelo para essa mulher. Mas ela não consegue largar ele. Como mulheres que apanham do marido, mulheres que vivem, elas não conseguem, porque elas estão dentro, estão sofrendo dessa síndrome, entendeu? Então, assim, não tem como ela sair por ela. Tem que receber ajuda profissional, tem que receber um suporte familiar, uma estrutura para poder ela entender o que se passou com ela e se libertar e ser curada dessa síndrome. Então é muito, muito comum as vítimas sofrerem dessa síndrome de Estocolmo, né? De se apaixonar e de ter certa afetividade pelo criminoso, por mais cruel que ele tenha sido com ela. Bom, essa pirâmide de Maslow, a hierarquia das necessidades, vocês querem continuar ou querem parar para almoçar? Tanto faz. Não? Então, vamos continuar. Porque tem um tempinho também. Voltando lá para... Pronto. A hierarquia das necessidades. Maslow foi um psicólogo humanista do início do século XX que, através de um trabalho que ele fez de pesquisa e leitura de um antropólogo, esse antropólogo, ele pegou uma tribo, ele observou, estudou uma tribo africana, que essa tribo vivia em perfeita harmonia entre eles. Eles tinham toda já a estrutura da sociedade deles, eles viviam bem e tal. E pegaram essa tribo, retiraram desse ambiente deles e colocaram num ambiente hostil, sem alimentação, em toda uma confusão na estrutura da sociedade deles. E aí eles começaram aí o caos se instalou. Eles começaram a se matar, né? Um matando o outro. Começaram a brigar por comida, porque a comida era escassa. Começaram a violentar as mulheres. Aí o caos se instalou. Então Abraham Maslow, ele, lendo esse trabalho desse antropólogo, né, ele construiu, montou essa teoria, essa tese, chama a hierarquia das necessidades, a pirâmide de Maslow. A base da pirâmide de Maslow, ele fala que todos nós, né, evidentemente, todo ser humano, ele tem as necessidades fisiológicas. Comer, beber, dormir, urinar, fazer sexo. Essas necessidades, elas são inerentes à natureza humana e elas estruturam toda a nossa vida. Então, assim, a pessoa começa nesse grau de evolução, quer atender essas necessidades. Então, se você está com fome, por isso que eu perguntei se vocês queriam já parar para almoçar, porque quem está com fome, de verdade, na realidade a fome, a gente não sente fome, a gente sente apetite. Porque a fome, quando a gente sente, a gente come qualquer coisa que colocar. O apetite não, o apetite, se a carne estiver mal passada, você não gosta, você escolhe o que comer. Na fome não, na fome você come o que botarem. Então, quando a gente está com fome, a primeira necessidade da gente é atender essa necessidade. A gente não vai conseguir fazer nada se a gente não se alimentar. Isso é um estágio mais baixo, né, da necessidade, né? Sem assim qualificar se é bom ou ruim, mas assim é o início da questão da evolução humana. O segundo estágio é a segurança, que é a fase de segurança, que essa segurança tanto pode ser material, emocional ou psicológica. Todo ser humano, ele precisa se sentir seguro, ele precisa estar num ambiente de segurança, ele tem essa necessidade, ele busca por isso. Então, fazendo um paralelo nisso com as vítimas do tráfico humano, veja bem, necessidades básicas, né? Depois fisiológica, depois vem a necessidade de segurança. Então, você vai fazer o que for necessário para você se sentir seguro, ter segurança e proporcionar segurança para sua família, para seus filhos. Então, essa é uma fase já mais evoluída da pirâmide de Maslow. A terceira é a necessidade de amor, de pertencimento, né?
que envolve relacionamento, afeto. Todos nós temos essa necessidade de amar, de ser amado, de sentir pertencido a alguma coisa, a algum local, a pessoas, de ter um esposo, de ter uma esposa, de ter uma mãe, um pai, de ter um amigo, de ter uma amiga. Essa necessidade é uma necessidade inerente à natureza humana, que faz parte, dentro da teoria de Maslow, dessa pirâmide, né? Relacionamento, afeto, é uma necessidade inerente ao ser humano, como as outras. Depois vem da estima, que envolve reconhecimento. Todo ser humano tem a necessidade de reconhecimento. Você é um empresário, você é uma profissional liberal, você é uma mãe, você é avó, seja o que for, pai. Você tem a necessidade desse reconhecimento, daquele seu papel, do que você está exercendo. A sua autoestima, ela precisa ser trabalhada, ela precisa ser saciada, é uma necessidade, né, com reconhecimento das pessoas. Isso aí já é um ponto maior. E o quinto é a autorrealização. Quando o homem, o ser humano, chega na autorrealização, não que ele não vá precisar, não vá ter essas necessidades aqui, evidentemente, mas na autorrealização, isso aqui para ele já tem, ele já passou, já trabalhou essas etapas, mas diz mais respeito na autorrealização ao outro do que a si próprio. É um momento onde as pessoas que chegam nessa etapa de autorrealização são pessoas altruístas, que não se importam mais apenas consigo mesma. Não se importa apenas, mas sim em levar isso a outras pessoas, em fazer com que as outras pessoas também tenham toda essa pirâmide de maneira plena. São pessoas altruístas, são pessoas que buscam se envolver em ações para o bem comum, para o bem da humanidade. Não está preocupado só com as suas necessidades básicas, com a sua segurança, com o seu afeto, está preocupado. É uma etapa de empatia, entendeu? É onde chega um nível de uma pessoa desprendida, que abre mão da sua necessidade, do atendimento da sua necessidade por outro, compartilha o que tem com o outro, né? Então, essa é a autorrealização. Por que essa pirâmide de Maslow entra aqui, dentro desse contexto? Porque a gente precisa entender a vítima nessas situações. A gente precisa entender que muitas vezes ela não sai, muitas vezes ela fica ali com o criminoso, muitas vezes ela volta, é resgatada de volta, para que ela tenha isso aqui. Ela não consegue ir lá fora, entende? Ela não consegue ir lá fora e precisa buscar isso aí. É o próximo. Mestre da manipulação. São mestres. Antes eu vou falar aqui também que são eles, o sindicato do crime organizado. Quem gosta de filme já sabe, né? Eu gosto, eu assisto muito filme, eu sou sócia da Netflix, da Amazon e do que tiver mais. A máfia russa, né? Na Rússia, o leste europeu, Itália, a Yakuza no Japão, a Tríades da China, cartéis latinos, os cafetões, traficantes americanos, as gangues, entre outros. São atores que promovem e que financiam e que sustentam o crime organizado, suportados, apoiados, muitas vezes, por grandes políticos, grandes empresários, que utilizam, consomem e fazem parte desse universo criminoso do tráfico humano. Então, quem pensa que não, aqui dentro do nosso estado e da nossa cidade existem essas organizações. Eles estão aqui dentro, trabalhando, fazendo os 150 bilhões de dólares por ano ser gerado pelo tráfico humano. A próxima. Aquilo que eu falei, né? O recrutamento. O príncipe encantado.
Romeos, esses amores e as paixões à primeira vista. Então, eu queria parar aqui e rodar um vídeo para vocês assistirem, de 20 minutos apenas. O vídeo é bem interessante, vai agregar bastante. E depois a gente para para almoçar e retorna, porque de acordo com a pirâmide de Maslow, daqui a pouco eu preciso me alimentar. Então eu vou passar o vídeo agora. Bom, pessoal, como a gente assistiu aquele vídeo que fala na jovem que passou por aquela situação, uma jovem inteligente, uma jovem que tem uma formação, uma educação de alto nível, embora vem de uma sociedade onde essa sociedade é uma sociedade considerada uma sociedade de primeiro mundo, na Austrália, enfim, passou por aquela situação, sofreu tudo que a gente falou sobre aqui, a vitimologia, síndrome de Estocolmo, mas graças a Deus conseguiu sair da situação e está no processo de restauração, de reconstrução da vida dela. Então, vimos também no vídeo o aliciamento, né, como ele ganhou o controle e conseguiu manipular ela como um manipulador, um mestre manipulador, e destruir a vida da moça, trazendo aquela violência toda. Pode passar. E aí depois que ele conquistou, o início da exploração, vamos passando aqui. O início da exploração ele se dá logo em seguida, quando ele conquista a presa, né? O predador vem, ele aborda, ele se aproxima, ele conquista familiares, ele conquista amigos, ele conquista a pessoa, cria uma relação de dependência emocional e psicológica, uma relação muitas vezes também financeira, né? De dependência financeira, material. Quando ele está sob o controle de toda a situação, que ele tem o emocional, o psicológico e o financeiro dessa pessoa na vida dela, ele vai e começa o início da exploração. Aí vai as demandas, né? O consumidor. Quem são os consumidores? Que infelizmente, eu comento essa parte aqui, é uma parte que tudo isso me constrange muito. É lamentável de ver, de ter que falar, de reconhecer essa realidade. Mas o tráfico humano só existe porque há demanda, há consumo. Enquanto houver demanda, enquanto houver consumo, infelizmente o tráfico humano vai existir. Então, uns exemplos de consumidores. Executivo que viaja para outros países para fazer sexo com criança. O conhecido turismo sexual. Já é sabido, né, e comprovado que oficialmente os Estados Unidos é o primeiro país que mais consome pornografia infantil e tem estupros de crianças. Então, são crianças que são transportadas de fora para dentro dos Estados Unidos, de dentro para fora e de estado para estado, simplesmente para satisfazer a lascívia, né, o prazer diabólico desses predadores. Inclusive, recentemente, temos notícia de uma organização de estupradores de bebês, que foi presa aqui nos Estados Unidos, notícia em jornais, na internet. Então, assim, infelizmente, existem esses monstros que não têm cara de monstros. Eles não aparecem com chifre, cara de monstro, tridente. Eles aparecem como pessoas bem postadas na sociedade, médicos, juízes, empresários, advogados, enfim, profissionais liberais, pessoas com alto nível de educação e formação, professores universitários, diretores de universidade. Recentemente temos o caso de um dos diretores da ONU, né, que cuidava de crianças também, adolescentes, envolvido com pornografia infantil, com tráfico, né, de aliciamento de menores, de exploração sexual infantil. Então, infelizmente, o Estado não tem como combater isso,
sozinho. A sociedade precisa ser mobilizada, se mobilizar e se conscientizar de que ela tem que ser o olho do Estado nas ruas, nos quintais, nas escolas, nos parques. Então, é essa conscientização que ela é vital, né, para que a gente comece a mudar a face dessa realidade horrenda que a gente está enfrentando. Então, o executivo que viaja para outros países para fazer sexo, vivemos numa cidade turística, né? Casos e mais casos aqui nos resorts, nos hotéis, de crianças que são pedidas como se pede uma pizza. Meninas de 13, 14, 15 anos que o telefone, os traficantes levam para esses turistas que vêm em busca desse tipo de perversão, né? De prazer pervertido. Homens e mulheres que trocam seus cônjuges e buscam comprar sexo para viverem suas fantasias e também consumirem pornografias. Revistas, sexy shopping, né? Virou uma coisa até culturalmente aceita o sexy shopping, né? Até engraçado, divertido para muita gente e consumir produtos em sexy shops ou pornografia ou fazer festinhas de despedidas de solteiro em strip clubs, essa coisa toda. E, como eu falei aqui, simplesmente isso é o maior incentivo, um dos maiores incentivos para propulsionar, né, esse crime do tráfico humano. Outra é estudantes solitários que pagam para companhia de mulheres. Esse país é um país que recebe pessoas do mundo inteiro. Dezenas e dezenas de diferentes culturas chegam aqui e se inserem na cultura americana e se misturam. E as universidades estão cheias e vem pessoas sozinhas, universitários, jovens, adolescentes, adultos, e vai a oferta, né, e eles buscam esse tipo de prazer através de compra da prostituição, sabendo ou não que estão alimentando um crime e que é crime esse tipo de consumo, né? Viciados em pornografia infantil, infelizmente encontramos aí milhares de pessoas, de indivíduos, de seres que eu não posso chamar de seres humanos, que conseguem sentir prazer em ver um estupro ou um ato sexual com um bebê ou com uma criança de 1 ano, de 2, de 3, de 4. Infelizmente, tem monstros desse jeito. É uma infinidade de pessoas profissionais que a gente deveria confiar, e o nosso filho, professores, então, e passam por isso. Mas isso não é também novidade para ninguém. Apenas as pessoas acham que isso está acontecendo distante dela, que está acontecendo num outro planeta, num outro país, e não está acontecendo nos quintais da casa dela, na vizinhança da casa dela, porque aí é onde mora o perigo, né? A ignorância de que esse tipo de crime está bem mais perto da gente do que a gente imagina. Viciados em pornografia em geral, já falei aí uns exemplos, né? Pode passar. Magazine, Playboy, feitiço, fantasia, disfunção erétil. A pornografia, ao contrário do que muita gente pensa, causa disfunção erétil porque vai mexer com... Já é comprovado cientificamente de que o cérebro de uma pessoa que utiliza droga pesada, cocaína, heroína e usa a pornografia é algo degradante que destrói as conexões dos neurônios do ser humano, tanto quanto a droga, e também destrói casamento, destrói vidas e destrói até a virilidade do homem, né? Pode passar. A era digital do tráfico humano, como os traficantes usam a Dark Web. Gente, para um pouquinho aí. Traficante, existe, muita gente conhece, mas muita gente também não conhece a chamada Dark Web. Se essa internet que a gente conhece, que a gente utiliza, ela já é imensa, imagine a Dark Web, que é onde é utilizado o mundo do crime, através de senhas,
Pode passar. Então, só para a gente ter uma... Exato. Lá em cima está aqui a internet aberta, onde todos utilizam. E daqui para baixo, isso aqui é a Dark Web. As coisas mais horrendas do planeta, inimagináveis, as coisas mais terríveis acontecem nesse universo da Dark Web. Pessoas cometendo as piores atrocidades da história da humanidade através da Dark Web. Então, infelizmente, a gente se depara com essa realidade e esses bandidos, esses criminosos, eles estão protegidos pelo anonimato na Dark Web, ou Deep Web, como algumas pessoas chamam. Bom, essas moedas criptografadas são moedas muito utilizadas pelos criminosos. A mais conhecida é o Bitcoin, que toda ação de lavagem de dinheiro criminosa, a transferência de dinheiro pelo mundo é feito também com esse tipo de moedas criptografadas. Então tem várias aí, tem muito mais que isso. Usando a tecnologia com fim ao tráfico humano. Existem alguns aplicativos e alguns sites que... Esse Thor é daquele ator Ashton Kutcher. Eu não sei se ele tem ajudado muito no combate. Esse é um programa onde, quando um criminoso ele começa a acessar códigos e palavras, logaritmos que envolvem palavras de pornografia infantil, de compra desse tipo de comércio, tráfico humano, esse aplicativo, esse programa, ele vai rastrear e vai botar um alerta para a polícia, para o FBI, que ali está havendo um alerta vermelho pela quantidade de acesso naquelas palavras. Esse foi um Ashton Kutcher que apoia esse projeto. Ele já ajudou a salvar milhares de vítimas do tráfico. Ele, Demi Moore, que foi hoje a ex-mulher dele, né, que também tem uma história de abuso bem pesada na infância. E tem outros tantos, né, que a gente pode... Aí você pode fazer a diferença. Evidentemente, gente, que a gente... Uma vez eu escutei alguém dizer assim, você pretende fazer com isso, você acha que você vai salvar o mundo com isso, vai salvar as pessoas com isso, você tem que ter cuidado, né? Mas, gente, pelo amor de Deus, a gente não pode se pautar. Deus não nos deu um espírito de covardia. A gente tem um papel muito importante aqui nesse mundo. A gente tem um papel muito sério a cumprir aqui enquanto filho de Deus, para quem crê em Deus e para quem não crê em Deus, enquanto agente social, enquanto cidadão que quer promover e busca promover o bem. Então, eu não dormiria em paz em me furtar, tomando conhecimento de toda essa triste realidade. Eu, como profissional do direito que sou, como estudiosa do direito, como profissional de comunicação que sou, como mãe, como filha, como avó, como agente social, formadora de opinião, eu não posso tapar os meus olhos, meus ouvidos e calar minha boca diante do que eu estou assistindo. Então, eu sinto isso, o que eu faço, não é algo para ser aplaudido porque eu estou fazendo isso. Eu entendo que isso é um dever meu. É um dever meu de tendo os conhecimentos que eu tenho, tendo acesso às informações que eu tenho, fazer algo para que essa realidade seja mudada. Então eu acho que dentro da possibilidade de cada um, né, dentro da realidade de cada um, a gente deve fazer uma reflexão e contribuir um pouco
para que essas informações, essa educação, essa conscientização chegue a todas as pessoas possíveis e imaginárias. Então, pessoas que têm lideranças aqui na comunidade, pessoas, pastores, pastoras, padres, dirigentes de clubes sociais, Rotary, clubes, organizações, grupos de brasileiros, comunidade brasileira, comunidade hispana, comunidade portuguesa. Gente, todos nós estamos sujeitos a essa ameaça. Precisamos estar atento, alerta, conversar, falar, quebrar esse tabu e quebrar a cultura do silêncio, de ver e não falar o que tá vendo, não denunciar. Então, assim, é um trabalho de conscientização muito sério e importante que a gente precisa fazer, né? Algumas pessoas me perguntam como é esse trabalho. Eu sempre costumo dizer e repito, é um trabalho de educação, informação. O nosso grupo não está se preparando e nem preparado para fazer outro tipo de ação, como ações investigativas. Isso a gente não faz neste grupo. Muitas pessoas desse grupo fazem parte de outras organizações, como a Operation Underground Railroad, que é uma organização que eu recomendo a todos que quiserem abraçar essa causa, se voluntariarem lá. A Florida Abolitionists, que também é outra organização que eu tenho todo respeito e é uma organização séria, que faz um trabalho sério. Tem a Veterans for Child Rescue, que também é outra organização, entre tantas outras que tem. Então busquem ler, busquem conhecer, porque sem esse conhecimento, sem esse entendimento, sem isso ser espalhado na sociedade, a tragédia ela vai se efetivar com esse tipo de crime, infelizmente. Então a gente pode fazer a diferença, você pode fazer a diferença. Vamos lá, sinais do tráfico. Quando existe a presença de uma terceira pessoa, geralmente homem, mas pode ser mulher, insistindo em falar, responder no lugar da pessoa e sempre ter o controle dos documentos, papéis e informações. Eu há pouco dei um exemplo de uma médica que recebeu uma gestante que estava com problemas, com dores, e ela veio acompanhada com um homem mal encarado e que não, de pouca conversa. Ela foi parabenizar esse homem pensando que ele era o pai, ele não estendeu a mão, ela virou-se e foi fazer o atendimento, fez o atendimento na moça e tudo que ela perguntava, quem respondia era ele. Tudo que perguntava, quem respondia era ele. A moça não respondia nada, não tinha feito pré-natal. Então ela prestou todo o atendimento, chamou a enfermeira, fez e de repente ela foi cuidar do trabalho dela, ela virou-se. E tempos depois, quando ela fez um treinamento como esse, ela se deu conta que aquela moça estava sendo vítima do tráfico e ela poderia ter salvado aquela moça naquela situação. E a moça não... foi todos os sinais, todas as características, e ela, por ignorar o conhecimento, por não ter, foi embora e perdeu a grande oportunidade de salvar uma vida. Então, essa reflexão, pessoas que trabalham todo tipo de profissional, garçons, pessoas que vão consertar problema de água na casa, os handyman, o que for, você entra numa casa, tem características de chave na porta, as cortinas tudo fechado, o comportamento da pessoa muito visivelmente acuada, demonstrando medo, a pessoa não fala, manchas de pancada, ferimentos, cicatrizes espalhados pelo corpo, são sinais nítidos que aquela pessoa tem algo errado ali, aquilo não tá indo bem, tem alguma coisa estranha. Então, assim, sem contar nas tatuagens características, né, do tráfico. Pode passar aqui, por favor. Símbolos, tatuagens, cicatrizes que indicam propriedade. Existem umas tatuagens como essa, que são tatuadas nas mulheres e nos homens traficados. Existem tatuagens que é o símbolo do dólar sign, que
os traficantes adoram essa tatuagem. Então, alguém que tem esse $sign ou foi traficado, ou está sendo traficado, ou foi traficado, virou de vítima, também traficante, porque isso acontece, né? Tem o nome com a propriedade, né? Propriedade de fulano de tal, escrito na tatuagem. Ou então, My B, né? Que eu não quero falar a palavra, porque pode ser que crianças vejam esse vídeo. Então, My B, certo? Ou então, My Property, minha propriedade. Tudo tatuado nessas mulheres, no pé, no pescoço ou nesses homens. Então, isso são sinais do tráfico. Isso são sinais do tráfico. Uma pessoa muito mais velha e que não tem relação de parentesco. Chega nos hotéis, né? Meninas bem jovens, adolescentes, aparentando bem nova, com um homem bem mais velho, e eles utilizam muito o tratamento de daddy, essa coisa toda. Então, isso é uma palavra muito usada dentro do tráfico. Então, observar, se você trabalha no front desk do hotel, você trabalha num quiosque de um shopping desse, você trabalha numa loja, observe aquela moça pode estar sendo ali traficada, está sendo usada para prostituição. Então, esses são os sinais. O que fazer numa hora dessa? Existem as organizações que você pode informar, que você pode telefonar. Se for algo que haja uma cena de violência muito grande, você disca para a polícia, mas não deve se ficar calado, deve se alertar, deve prestar atenção nesses sinais. E a pessoa com influência visível de drogas e bebida alcoólica. Isso a gente vê muito nas noitadas, né? Nos bares, nas boates. A gente vê muitas mulheres e homens também, né, drogados e que estão ali a serviço do tráfico. Então, assim, se você sai numa noite, vai para um restaurante ou para uma balada ou para sei lá, uma festa dessa pública qualquer, e você percebe isso, gente, não ignore, não passe adiante, né? Preste atenção, né? Isso é uma questão de humanidade. É muito fácil, eu não vou me envolver com isso não tenho nada a ver com isso não. Lê do engano. Pode respingar mais tarde em você, alguém da sua família, algum amigo. Então, assim, é a consciência social, né, da nossa segurança, do que está se passando ao nosso redor. A gente não precisa viver neurótica, até porque a neurose, como eu falei, você está imaginando uma coisa que não existe. Isso existe. Então, existe, é real e está ao nosso redor, entendeu? Aqui tem os telefones. Existe a National Human Trafficking Hotline. Telefone, inclusive eu tenho no meu celular, guardado, agendado. Não, você pode fazer ligação anônima, você não precisa se identificar. Você só precisa dizer o local onde você está vendo a situação, as pessoas, descrever, e você não precisa se identificar. Tem também o site do National Human Trafficking Hotline e a polícia. Em casos, né, sempre vê uma violência ou vê uma situação, o 911 é o caminho que tem que ser feito. Tem mais algumas. Se você viu alguma coisa, diga alguma coisa. Onde mais buscar ajuda? Né? Como eu falei, o FloridaAbolitionist.org, o Operation Underground Railroad Rescue.org, Veteranos for Child Rescue.org e o MissingKids.com. Esses são sites que, além deles oferecerem toda informação, números, estatísticas possível, atualizadas, eles também recebem as denúncias e eles têm estrutura para investigação, eles têm estrutura para resgate, né? Por isso que eu explico, eu faço parte de 3 dessas organizações, mas a nossa aqui, da nossa comunidade, onde a gente está construindo esse trabalho, a gente não faz esse tipo de resgate, de investigação, trabalho. A gente faz um trabalho de conscientização.
informação, educação. Hope and Justice é informação, educação, é conscientização. Bom, por fim, você pode escolher não se importar e nada fazer, mas você não poderá dizer que não sabia. Eu tenho mais um vídeo para passar para vocês aqui e depois a gente volta.